Você sabe o significado do seu nome? Você sabe o que tem por trás do seu nome? Nesse vídeo você vai ouvir história verídica minha. E eu não vou apagar esse vídeo, porque é para glorificar o nome do Senhor. É polêmico, mas preste atenção, porque Deus pode falar com você. Olá! Seja bem-vindo! Hoje um vídeo diferente de testemunho que eu amo tanto. E Deus tocou no meu coração para contar mais essa parte, mais essa experiência que eu passei com Deus. Nunca imaginei que eu ia contar isso aqui para vocês, que Deus ia permitir que eu descobrisse o que tinha por trás do meu nome e que estava acontecendo exatamente tudo na minha vida. Se não fosse Deus para intervir, para cortar, para destruir o que Satanás estava fazendo, mas o Senhor entrou no meio e destruiu toda a maldição que estava por trás do meu nome. Então, meus amigos, meu querido que entrou agora neste canal, tá vendo isso? Ficou curioso o que é que tem por trás do nome, né? Se tem alguma coisa por trás. Às vezes, quem não fica curioso para saber o que está realmente acontecendo por trás do seu nome? Porque existem nomes que eles são consagrados, vamos dizer essa palavra, consagrados a uma certa entidade. E você vai dizer, nossa, Rita, você está dizendo a Santa Rita de Cássia, que é uma entidade? Eu vou explicar melhor para você. Quando eu nasci, minha mãe falou que assim que eu nasci, eu não conseguia respirar. Ela disse que eu estava roxinha, eu estava perdendo a vida. E na hora ela entrou em desespero, começou a clamar a Deus para que Deus me trouxesse de volta e começou a clamar a Santa Rita de Cássia que me trouxesse de volta. E fez um voto para Santa Rita de Cássia. E o seguinte, e ela falou assim, se a Santa Rita de Cássia me trouxesse de volta, ia colocar o nome de Rita de Cássia em homenagem a ela. Eu quero deixar também aqui bem claro, muitas pessoas têm o nome de Rita. A história pode ser diferente da minha. Por quê? No meu caso, quando eu estava perdendo a vida, ela me entregou primeiramente para Deus, e hoje eu entendo, por isso que eu estou viva, porque ninguém pode dar vida se não for Deus. Mas sem ela perceber, ela acabou me entregando a essa imagem, né? Ela acabou me entregando a uma certa entidade, ela acabou me entregando para ela. E naquele momento, tudo que acontecia na minha vida tinha envolvimento a ela. Tinha uma parte da minha vida começou a acontecer exatamente como a história dela. Quando eu me casei, eu sofri muito, ao ponto de eu clamar a Deus que Deus me levasse, eu pedi a Deus a morte, eu queria morrer também, porque eu fui oprimida durante 12 anos, que esse é o meu maior testemunho aqui no canal, e que um dia, quando o Senhor falar, é o momento de você contar, eu contarei para a glória de Deus. Tenho 2 filhos, graças a Deus, tenho 2 filhos. E quando faz exatamente 2 anos que eu resolvi pesquisar, sabe quando Deus te dá um estralo assim? Deixa eu ver a história de Santa Rita de Cássia. Eu falo Deus porque é Deus que conduz a sua vida, que conduz a minha vida. Então Deus, ele nos dá a direção em tudo quando você entrega a sua vida totalmente ao Senhor. Existem momentos que tem legalidade, Satanás tem legalidade na sua vida. Muitas vezes, sem você perceber que você está dando legalidade para Satanás, porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. O único objetivo de Satanás é te destruir, é roubar a sua vida, é matar a sua família. Ele não tem outro objetivo. Esse é o objetivo dele. É o motivo porque ele está aqui nessa terra, para destruir a sua vida. Então, faz exatamente 2 anos que eu fiquei curiosa em saber como é que foi a história de Santa Rita de Cássia. Me deu uma curiosidade, porque eu estava descobrindo sobre maldição familiar. Se Deus permitir, a gente vai falar sobre isso, de demônios familiares que agem na família, como Deus tirou também da minha família. Aí eu fiquei curiosa, fui pesquisar. E eu vou mostrar para vocês o texto, porque assim, exatamente, gente... Exatamente. Tudo o que estava acontecendo na minha vida era exatamente o que estava acontecendo na vida dessa imagem de Santa Rita de Cássia. Ela se casou com um homem ruim,
Graças a Deus, hoje Deus mudou meu marido e eu quero dar esse testemunho para a glória de Deus. Ela teve 2 filhos, eu também tive 2 filhos. Toda a minha história, todos os meus passos estavam acontecendo exatamente como aconteceu na vida dela. E nós vamos agora para o texto que eu quero explicar algumas coisas para você. Aqui está, vou resumir para vocês alguma parte, tá? Apesar que a história dela não é longa. Essa é a imagem, aí no começo do vídeo. Tem mais outras opções, né, para descobrir mais. Vida de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia queria ser religiosa, mas seus pais escolheram a ela um marido, como era costume na época. O marido escolhido foi Paulo Ferdinando. Não foi uma boa escolha, pois Paulo era infiel no matrimônio. Não vou nem entrar muito em detalhe nessa parte da minha vida. Tinha o hábito de beber demais. Quando eu me casei com meu marido, ele falou que ele bebia muito, chegava a cair pela escadaria do prédio, dormia bêbado. Por causa dele, Santa Rita de Cássia sofreu por 18 anos. Eu fiquei durante 12 anos, eu tenho 19, vou fazer 19 anos de casada, né? Durante 12 anos eu tive um grande sofrimento, que é o meu grande testemunho que um dia irei contar para vocês. Foi um período em que foi casada. O casal teve 2 filhos, como eu tenho 2 filhos. Durante o tempo de casada, Rita demonstrou muita paciência e resignação por tudo que sofreu. As pessoas chegaram até a comentar comigo como é que eu tinha paciência, como é que eu aguentava o meu casamento. Exatamente como ela. Mesmo sofrendo, ela nunca deixou de rezar pela conversão dele. Eu sempre guerreei pela vida do meu marido, para que Deus pudesse transformar, e glória a Deus, Deus o transformou, mudou ele. Por fim, a mansidão e o amor de Rita transformaram aquele homem rude e bruto. Paulo se converteu, mudou a sua vida conjugal de tal forma que as amigas de Rita e as mulheres da cidade vinham aconselhar-se com ela. Hoje, graças a Deus, glória a Deus, eu ajudo casais, né, quando pede conselhos, porque se o Senhor transformou o meu casamento, Ele pode transformar o seu e de qualquer pessoa. Paulo, embora verdadeiramente convertido, tinha deixado um rastro de violência e rixas entre alguns grupos da cidade. Assim, um dia ele saiu para trabalhar e não voltou para casa. Santa Rita de Cássia teve a certeza de que algo horrível tinha acontecido. No dia seguinte, ele foi encontrado morto, tinha sido assassinado. O meu marido, gente, eu perdi as contas de quantas das vezes ele foi ameaçado de morte. Eu vou até contar para vocês uma vez que Deus até me deu um sonho, que ele tinha sido assassinado. Ele tinha sido ameaçado de morte. E na mesma semana, eu acho que 15 dias depois, ele me contou que um ex-presidiário no trabalho havia ameaçado ele de morte. Exatamente como Deus mostrou. E essa luta sempre foi constante. Teve amigos do trabalho dele que falou assim para mim: Rita, um dia você vai encontrar o seu marido morto, de tanto ameaçado que ele foi, né, no trabalho. Seus 2 filhos, que já eram jovens, juraram vingar a morte do pai. Santa Rita então pediu a Deus que não deixasse eles cometerem este pecado mortal. Logo os 2 ficaram muito doentes de forma incurável. Antes que eles morressem, porém, Santa Rita ajudou os 2 a se converterem ao amor de Deus e ao perdão. A graça foi tão grande que os 2 conseguiram perdoar o assassino do pai e morreram. Em uma outra parte que eu vi, ela começou a clamar muito e pediu, né, que ela preferia que os filhos morressem do que ver os filhos vingando a morte do pai. Em outro texto que eu li. Então ela começou a clamar, preferia que a morte levasse os filhos. E é exatamente o que aconteceu. Os filhos ficaram doentes e esses filhos morreram. Parece estranho, mas a morte dos 2 filhos de Santa Rita quebrou uma corrente, o que a vingança que poderia durar anos, causando muito mais sofrimento e morte.
Depois disso, Santa Rita de Cássia teve a certeza em seu coração de que os três estavam junto do céu, juntos no céu. Assim tudo tinha valido a pena. Então, desde que eu me converti a Cristo, que Jesus me salvou, eu tenho um chamado. Eu amo missões, eu amo evangelismo, eu amo tudo que você possa imaginar. Trabalho em hospitais, que a gente faz toda terça-feira, e outras coisas, né? Eu sei o meu chamado aqui na Terra. Eu sei o propósito que Deus me colocou aqui na Terra, que é ganhar almas para Cristo. Num canal eu não falo muito, mas eu sei que um dia vai chegar o momento certo e correto. E o Espírito Santo de Deus vai começar a me conduzir de várias maneiras neste canal. Então é exatamente a história dela, o jeito dela, tudinho. Quando eu descobri tudo isso que estava escrito neste texto que você acabou de ler aqui comigo, foi quando o Espírito de Deus me ensinou, me levou a guerrear, para que Deus quebrasse toda a maldição, porque só estava faltando acontecer duas coisas. Uma, só estava faltando do meu marido ser assassinado, porque meu marido recebeu várias ameaças de morte. Teve dia ao ponto de Deus me dar um sonho, que ele estava morrendo, assassinado. Eu contei para ele, porque tem sonho, gente, que você sabe disso, que parece muito real. Você escuta nitidamente a voz. Teve sonhos de eu acordar chorando de tão real. E eu contei pro meu marido, eu ouvi uma voz assim, querendo te matar. E ele ficava quieto. Na mesma semana ele vinha até mim, olha, exatamente o que aconteceu no sonho, que Deus falou contigo, aconteceu comigo, fui ameaçado de morte. Então, tudo estava indo em direção para terminar a minha história, como a história de Santa Rita de Cássia, que o marido dela foi assassinado. Tudo estava acontecendo exatamente igual. Então, Deus me levou a descobrir o que tinha por trás deste nome. E foi quando eu comecei a guiar, Senhor, que repreenda todo espírito de morte, que cerca o meu marido, todo assassinato, Senhor, vai quebrando toda a maldição que tem neste nome. Eu não aceito, Senhor. Senhor, dá vida para o meu marido, cobre meu marido com teu sangue. Eu comecei a guerrear pela vida dele. Exatamente como essa Santa Rita, ela conseguiu converter o marido dela, né? Através da oração, a minha vida toda, até hoje, é guerreando pelo meu marido, pela minha família. Quando eu percebo que Satanás está rodeando a minha família para destruir, a gente entra em guerra. A outra coisa que estava faltando acontecer, primeiro, que nem eu falei para vocês, o assassinato do meu marido, e o 2, dos meus filhos se vingarem. Porque a história dela, os filhos se vingavam, então ela queriam se vingar, então ela preferiu pedir para Deus levar os filhos foram mortos com uma doença. Então faltavam essas duas coisas. No final da história ela fica sozinha fazendo a obra, entendeu? Então, tinha duas coisas faltando só para acontecer. Porque até então, tudo da história já estava acontecendo na minha vida. Foi quando o Espírito Santo de Deus vai lá, pesquisa e estuda. E o Senhor me levou. E eu creio no nome do Senhor que o Senhor quebrou toda a maldição contra a minha família, contra a vida do meu marido e contra a vida dos meus filhos e contra a minha vida. Mas eu vou deixar assim bem claro uma coisa, eu vou repetir de novo. Vamos supor se a tua mãe ficou grávida de você, achou fofinho um nome, ai que lindo nome, Miguel, Gabriel, que todo mundo lembra de anjo, né? Que lindo, e coloca. É diferente da minha história, que eu fui bem dizer consagrada, fui entregue. É como se falasse assim, olha, devolve a vida dela, que eu dou em homenagem a você o nome dela. Só que não foi só o nome que entregou também a minha vida para a pessoa, para aquela entidade. E que Deus continue falando com você. Se você sentir algo de estranho na sua vida, se você realmente pesquisar, porque tem nomes, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Na escola onde eu estudava, tinha 2 gêmeos. O nome deles um era Cosme e o outro era o Damião. Por trás desse nome tem algo muito sério. Tem pessoas que têm vários nomes, com nomes realmente de entidades mesmo, que precisa guerrear, que precisa orar para Deus quebrar todas as maldições. Aí você vai dizer, Rita, mas você já é crente, já é salva, foi tudo quebrado. Tem situações que você não tem conhecimento. Por que será que Deus me permitiu pesquisar o nome?
o nome de Santa Rita de Cássia. Por que será? Será que realmente não estava acontecendo ainda na minha vida? Será que não era só isso que estava faltando Deus desfazer na minha vida? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, que quebre toda maldição contra a sua vida. Se o Senhor não tivesse entrado na minha história, eu não sei qual seria. Com certeza estaria viúva e sem filhos. Mas o Senhor é misericordioso. Que Deus te abençoe esse dia, em nome de Jesus.